Na aula de hoje, nós vamos entender mais sobre o mecanismo da transmissão dos cromossomos sexuais, dos genes que estão ligados, restritos, enfim, tudo aquilo que abrange o que a gente chama de herança e sexo. Eu sou o professor João Paulo e a partir de agora você está aqui no canal Biologicamente Comigo para mais essa aula. Então vem comigo aqui, olha só. Gente, quando a gente fala de herança e sexo, a primeira coisa importante que a gente deve saber é que nós temos dois tipos de cromossomos. Nós temos os chamados autossomos, tá? E esses cromossomos autossomos são os chamados não sexuais, ok? Então nós temos cromossomos não sexuais. E esses cromossomos não sexuais ou autossomos correspondem a 44 cromossomos, né? E aí a gente tem 46. Você sabe que nós temos 46 cromossomos ao todo em cada célula. Então, por que a gente tem muito mais cromossomos que não são sexuais? Porque se a gente parar bem para pensar, a diferença entre homem e mulher ela não é tanta assim, né? Nós temos a diferenciação dos órgãos sexuais e, obviamente, algumas características sexuais secundárias que vão influenciar a diferenciação, né, visível entre o homem e a mulher. Mas a diferença não é tanta, porque nós temos cérebro, fígado, língua, cotovelo, joelho, pulmão, tal. Então, tudo que tem no corpo, tá, de semelhante, é muito grande essa quantidade. Então, nós temos apenas dois cromossomos alossomos, também chamados de quê? De cromossomos sexuais. Então, é bom que você grave isso. São apenas dois cromossomos sexuais contra 44 cromossomos não sexuais. Tá ok? Bom, mais uma coisa muito importante aqui para que você entenda nessa nossa aula. Veja só, aqui eu estou fazendo uma comparação básica entre os dois cromossomos sexuais, já que esse é o foco da nossa aula. Então nós temos aqui o cromossomo X, como você pode ver, e aqui o cromossomo Y, tá? O cromossomo Y ele é menorzinho em relação ao cromossomo X. As mulheres vão apresentar 2X, tá? Então, as mulheres são XX e os homens são XY, tá? Os homens só têm uma cópia do cromossomo X. Em compensação, a mulher não tem o cromossomo Y, tá? É exclusivo dos homens. E para que você entenda, esses dois cromossomos aqui, eles vão apresentar uma região homóloga, ou seja, uma região em que existe correspondência de genes que existem aqui no X e que vão existir também aqui no Y. Nos vestibulares, nas provas em geral, no ensino médio, é muito menos cobrado algum tipo de herança, tá? Que esteja nessa região aqui, que é a região homóloga desses cromossomos. A gente vai falar nessa aula aqui para que não fique, né, faltando nada, seja um conteúdo bem completinho para você, tá bom? Mas o mais importante mesmo aqui é exatamente essa região não homóloga entre X e Y, tá? Então veja só, os genes que pertencem exclusivamente aqui ao cromossomo X, eles formam o que a gente chama de herança ligada ao sexo, tá? Então, quando a gente fala nas provas, nas questões de herança ligada ao sexo, nós estamos falando de genes que estão aqui nessa região. Quando a gente fala de herança restrita ao sexo, a gente está falando de genes que existem apenas nessa região aqui não homóloga do nosso cromossomo Y. Então, grava bem o que eu vou te dizer, ó. Se os genes estão na região homóloga, a gente tem uma herança parcialmente ligada ao sexo. Se nós temos genes nessa região aqui, exclusiva do cromossomo X, nós temos a chamada herança ligada ao sexo. E se nós temos genes que estão somente nessa região não homóloga do cromossomo Y, então a gente está falando de herança restrita ao sexo, tá? No caso da espécie humana, existe uma situação, tá? Uma situação ocular, digamos assim, que é a chamada retinite pigmentar ou retinite pigmentosa, que tem a ver, né, com essa parte aqui homóloga dos cromossomos. Então, nós temos que essa retinite é um processo em que vai acontecendo uma gradual pigmentação da retina e essa pigmentação vai tirando a capacidade visual da pessoa. Então, ela vai perdendo a visão, ela vai ficando cega com o tempo, tá? Essa condição é uma condição dominante. Eu vou colocar para você acompanhar aí comigo agora uma tabela. E nessa tabela você está vendo exatamente que o homem, tá? Imagina só, né? O homem XRzão, YRzão, ele é o quê? Ele tem essa retinite pigmentar ou pigmentosa. A mulher XRzão, ela vai ter. Então, o homem XRzão,
YRzão, tá bom? Ele vai apresentar essa doença. A mulher XRzão e aí também XRzão, ela vai ter também. Agora, no heterozigoto vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, o homem XRzão, YRzinho, e aí você nota uma coisa engraçada aí que a gente não vê nas outras heranças, né? O homem também pode ser que nele o gene Rzão esteja aí no cromossomo Y. Então, o homem que vai ser XRzinho, YRzão, ele tem essa condição de cegueira, tá ok? E a mulher XRzão, XRzinho, heterozigótica, também tem a retinite pigmentar. E no caso, quando o homem for XRzinho, YRzinho, ele não tem a doença, e a mulher, quando for XRzinho e XRzinho também, ela também não vai ter essa retinite pigmentar, tá ok? Particularmente, eu não vi essas questões sendo cobradas em prova com relação a isso. Estou te falando para ficar mais completo e a gente também nunca sabe, né, quando é que o vestibular, uma prova, vai colocar um conteúdo novo desse tipo aí, vai cobrar uma coisa diferente, tá bom? Um erro, aliás, uma dica que eu vou te dar aqui, que um erro muito comum é que alguns alunos fazem, gente, é escolher o que vai cair. Eu acho que vai cair aquilo. Eu acho que vai cair aquilo. Cara, se você conseguisse adivinhar, bastava você adivinhar 6 números aí, estava eleito, né? Tava Mega Sena, adiós, amigo. Bom, então vamos embora. Vamos para a mais comum aqui, as campeãs de prova, né? A herança ligada ao sexo. E aqui nós temos duas condições. Tem uma terceira, que eu vou explicar também na virada do quadro, mas tem aqui logo duas condições que são importantíssimas para a gente entender. Uma delas é o daltonismo, tá? O que é o daltonismo? Gente, o daltonismo é um processo, tá? Mais uma vez também de dificuldades de distinção entre as cores, especialmente nesse caso aqui ligado ao sexo, a pessoa tem dificuldade de distinguir entre o vermelho e o verde, tá? Se a pessoa não consegue distinguir essas cores. Tranquilo até aí? Beleza. Então, mais uma vez também tem a ver com células da retina que fazem a diferenciação das cores, que são prejudicadas, recebem essa herança genética prejudicada. Então, veja só. Aqui você tem a mulher, ó, XDzão, XDzão. Essa mulher aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser normal, tá ok? Ela não tem o daltonismo. Então eu estou concluindo então que o daltonismo, ele é uma doença recessiva, ele é um problema recessivo, exatamente, é uma condição. Vamos chamar de doença porque não é, tá? É uma condição, no caso, recessiva. A mulher XDzão e XDzinho é o que a gente vai chamar de portadora. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, tá bom? Para uma coisa muito especial. É que a mulher pode ser portadora do gene. Ela tem um gene aqui, tá? O gene Dzinho, mas não significa dizer que ela tem o daltonismo. Então, quando a gente fala mulher portadora, não é a mulher que tem a condição do daltonismo, mas é a mulher que tem, no caso, o gene, tá? Mas a manifestação dela vai ser normal. A mulher, de fato, para ser daltônica, ela teria que ser XDzinho, XDzinho. Aí sim, nós estamos diante aqui de uma mulher daltônica. Só que a gente vai perceber que para a mulher ser daltônica, ela vai precisar dos dois genes. Então, de cara, a gente já sabe que tanto no daltonismo quanto na hemofilia é uma condição que vai ser rara para as mulheres, tá? Porque justamente ela vai precisar desses dois genes. Então, olha só. O homem XDzão Y vai ser um homem o quê? Vai ser um homem normal para essa condição, tá? E o homem XDzinho Y, esse rapaz aqui vai ser daltônico, tá? É muito provável que você conheça alguém, ou talvez você seja daltônico, tá? Mas talvez você não lembre de ninguém, uma mulher que seja daltônica, justamente pela dificuldade em você encontrar, né, a mulher com os dois genes aqui. E de cara, se a mulher for daltônica, o pai dela tem que ser, porque ela vai receber um Xzinho, né, um XDzinho da mãe e um do pai. E o pai, daltônico, só pode passar para ela esse X aqui. A gente vai entender mais um pouquinho sobre esses cruzamentos nos próximos minutos aí, no próximo quadro, beleza? Já a hemofilia é mais grave, porque a pessoa consegue conviver com o daltonismo de boa, tranquilo, ela vai se adaptando, tá certo? Mas no caso da hemofilia, é mais grave porque a hemofilia, gente, é uma condição onde a pessoa não consegue realizar a cascata de coagulação. Então essa pessoa tem
digamos, um distúrbio, né, de coagulação que leva ela a ter hemorragia mais severa. Então, quando essa pessoa sofre uma lesão em alguma parte do corpo, né, algum tecido, ela sofreu um corte, atingiu os vasos sanguíneos, ela está sangrando, numa pessoa normal, a gente realiza uma cascata de coagulação, forma-se uma proteínazinha no final, a fibrina, e essa proteínazinha vai estancar lá o seu sangramento. Porém, aí é que tá. A pessoa com hemofilia, ela tem falta de fatores, né, fatores químicos que o sangue dela produz para que ela possa realizar a cascata de coagulação. Então, de cara, existe a hemofilia A, tá? E a hemofilia B. Na hemofilia A, essa pessoa tem a redução ou ausência de uma enzima que a gente vai chamar aqui de fator 8. Tá certo? Essa pessoa tem essa deficiência do fator 8. E também no caso da hemofilia B, existe aqui a deficiência do fator 9, tá? 80 a 85% dos casos no mundo são de hemofilia A e de 15 a 20% dos casos são de hemofilia B. Hoje em dia as pessoas conseguem viver com mais tranquilidade, tendo esse quadro de hemofilia, porque elas vão receber esses fatores aqui nos bancos de sangue lá da cidade que ela morar. Agora você imagina esse troço aí no século 16, 17, o pessoal lá sangrava e de repente morria. A menina, né, chegava para a mãe, que legal, menstruei, pum, morreu, né? Imagina aí, tô rindo aqui porque seria como que se não fosse trágico. Tá certo? Ainda bem que eu nunca vi nenhuma cena dessa, mas para quem foi no passado, né? E a gente sabe que muitas famílias tinham, a própria família da Rainha Vitória da Inglaterra, a Rainha Vitória era essa aqui, ó, ela era portadora, tipo isso aqui, só que no caso da hemofilia, tá? E aí ela passou essa condição aí para várias pessoas da família real, não só dela, na Inglaterra, mas também na Espanha, na Rússia, aquele tempo o pessoal casava por interesse, todo mundo próximo ali, né? Aquele troço, aquele engodo de gente ali casando por interesse, tá ok? Então veja só, no caso, a mulher XH, é uma mulher que vai ser o quê? Normal em relação à hemofilia, tá ok? Já a mulher que vai ser, ó, XHzinho, é a mulher portadora, que como a gente viu aqui, né, é o caso lá da Rainha Vitória. A mulher XH é a mulher hemofílica. E como a gente viu também aqui, graças a Deus, a hemofilia para a mulher, ela vai precisar dos dois, né, genes aqui, Hzinho, então é uma condição praticamente inexistente, tá? Vou te explicar até o porquê. Porque o pai dessa mulher precisa ser hemofílico também. Então, a pessoa que tem hemofilia aqui, ela dificilmente, pelos problemas de saúde que ela tem, ela vai, né, se reproduzir, ela vai pensar na hipótese de ter filhos e tal. Pode acontecer, pode, tá bom? E hoje em dia, como eu falei, é mais tranquilo, é mais fácil em relação ao passado, que a gente sabe que não tinha tratamento algum para isso, né? As pessoas acreditavam que era até uma condenação, né? Aquelas crenças que as pessoas tinham, condenação, é coisa do capeta, e aí vai, tá bom? Muito bem. Aí, meu povo, nós temos aqui também o seguinte, o homem XHzão Y, esse cidadão aqui é normal, tá certo? E o homem XHzinho Y, aí esse rapaz aqui é hemofílico e a frequência de homens hemofílicos, mais uma vez, é muito maior, porque o homem precisa de apenas um gene para hemofilia para apresentar essa característica, né, esse distúrbio de coagulação sanguínea. Estima-se que no mundo tem mais ou menos de 350 mil a 400 mil pessoas com hemofilia, tá? Se você observar em relação ao resto do mundo, o número de pessoas que temos no planeta é um número pequeno, mas um número considerável de pessoas que precisam de uma atenção especial com relação a isso, tá ok? Bom, a gente vai na virada do quadro aqui, a gente vai observar mais um quadro aqui de herança ligada ao sexo recessivo, é bom deixar isso claro, que essas duas aqui são ligadas ao sexo e são recessivas, e a gente sabe que também existem aquelas que são ligadas ao sexo e também são dominantes, tá bom? Então vem comigo aqui, ó, na virada do nosso quadro. Então, dando continuidade aqui à nossa aula, nós temos também a chamada distrofia muscular Duchenne, que também já caiu em algumas provas do vestibular, é importante que você saiba. Ela também é uma doença que está relacionada com cromossomos, né, com o cromossomo X
tá? Portanto, é uma herança ligada ao sexo, daquela região que a gente já viu que não é homóloga, tá bem? E ela é recessiva. Então, vem aqui comigo, olha só. Ela tá ligada a mutações, tá bom? No gene DMD, tá certo? Então, existem essas mutações. A gente sabe que a maior parte das pessoas que têm a distrofia muscular herdam da mãe. Isso acontece com os homens numa frequência muito maior, você vai entender o porquê, tá certo? E, obviamente, é uma herança que vem da mãe ou por novas mutações, tá bom? A gente sabe que o fato de ser mais frequente nos homens tem a ver com o seguinte, imagina só uma coisa interessante aqui. Os homens, para que eles possam vir a ter essa situação aqui, eles precisam de apenas um gene. Então, digamos que o homem, ele é, ó, X, vamos chamar aqui, ó, Dzinho, Mzinho, Y, tá? E a mulher, para tê-la, precisaria ser XDMzinho, tá? Dzinho, Mzinho, XDzinho, Mzinho. Só que essa doença, gente, ela é extremamente degenerativa. Vem para cá comigo aqui, ó. Ela tem uma degeneração progressiva e irreversível. Isso quer dizer que o homem, quando está na idade adulta, na idade reprodutiva, ele não tem a condição de se reproduzir, ele não tem uma vida normal, uma vida sexualmente ativa, tá? Então, baseado nisso, nós praticamente não temos mulheres com a chamada distrofia muscular do Duchenne, tá ok? Por isso que ela vai ser mais frequente, muito mais enormemente frequente nos homens, tá? Nós temos 1 em cada 3,5 mil nascimentos aqui, o aparecimento de uma pessoa com a distrofia muscular do Duchenne. Como eu já falei, é uma degeneração progressiva porque justamente ela está ligada, gente, à ausência dessa proteína aqui, ó, a chamada distrofina, tá? Que é uma proteína fundamental para a saúde muscular, que é fundamental para o funcionamento da nossa musculatura, tá ok? Portanto, essa degeneração é progressiva, como eu já falei, ela é também irreversível. Bom, mas nós também temos a chamada herança ligada ao sexo, que vai ser dominante, tá certo? Dominante. Então nós temos aqui duas que eu vou mostrar para você nessa tela agora, com mais riqueza de detalhes. Bom, gente, então aqui nós temos, tá, a herança ligada ao sexo dominante, dois exemplos desse processo. Um deles é o chamado raquitismo hipofosfatêmico, aonde o próprio nome está dizendo que a pessoa vai ter uma reduzida quantidade de fosfato no sangue. E a gente sabe que para compor a matriz óssea, né, para compor a nossa estrutura óssea, nós precisamos de fosfato. Só que nesse caso, essa mutação genética que a pessoa carrega faz com que os túbulos renais não reabsorvam o fosfato filtrado e, consequentemente, elimine esse fosfato que seria importante para a estrutura óssea, tá? Então, consequentemente, a pessoa vai ter uma matriz óssea menos calcificada, com menos fosfato, né? Porque um composto importante aqui seria, no caso, o fosfato de cálcio. Então, não havendo fosfato para isso, essa matriz ela não fica tão rígida quanto deveria, e aí as pernas podem sofrer, principalmente as pernas, que são os órgãos que sustentam o peso do nosso corpo, podem começar a ceder, né? Vai ter aqui uma flexibilidade, digamos assim, além da conta, tá ok? E um outro caso é a chamada síndrome de Rett, que tende a apresentar uns sinais muito característicos, como, por exemplo, movimento de mãos descoordenadas, tá? Problemas respiratórios, isso aqui, esses dois primeiros, devido a uma atrofia de movimento, que leva a uma atrofia muscular também. A pessoa tem escoliose, convulsões, problemas de comunicação, dado a dificuldade da fala, digamos assim, da musculatura facial, um crescimento mais lento que o normal e também arritmias cardíacas, ok? Então esses aqui são os dois casos de herança ligado ao sexo, portanto sendo dominantes. E um outro tipo de herança que nós temos é a chamada herança restrita ao sexo. Eu até faço uma brincadeirinha com os alunos, dou uma dica para você pensar assim, restrita com Y, pronto. Já facilita a vida de quem está procurando entender e não confundir as coisas. A herança restrita ao sexo, ela está ligada ao nosso cromossomo Y, tá? Portanto, é uma herança de genes que são holândricos, e se você lembrar bem aqui, ó, a palavra andricos tem a ver com homem, né? A tradução do grego é homem, tá certo? Então, holos vem de total, então são genes totalmente masculinos, são genes que só os homens vão apresentar, tá? E um exemplo de gene assim é o chamado SRY, tá? Que é o gene responsável pela determinação sexual, tá?
Inclusive, ao pé da letra, a tradução dessa sigla aí significa o quê? Região de determinação sexual do cromossomo Y, tá? Por conta desse gene, nós temos a produção de testosterona, tá? Ainda, obviamente, na vida intrauterina, no estágio fetal, essa testosterona vai ser responsável pelo processo de masculinização, tá? Então, o homem, ele vai apresentar a sua masculinização, a formação dos órgãos sexuais, tá? Formação do saco escrotal, formação dos testículos, do pênis e tudo mais, por conta dessa testosterona. E, obviamente, na adolescência, essa testosterona vai dar as outras modificações, barba, aumento da massa muscular, o timbre de voz mais grave, tudo aquilo que vai definir a característica sexual secundária de um homem, tá certo? Bom, e aí eu quero te mostrar mais coisas aqui, mais tipos de heranças ainda que tem a ver com essa questão sexual na tela. Bom, duas coisas também importantes aqui é a chamada herança com efeito restrito ao sexo. Olha só, quando ele fala restrito, tá? Pode estar restrito ao sexo masculino ou pode estar restrito ao sexo feminino. Aqui no caso nós temos um distúrbio chamado de hipertricose auricular, né? Esses cabelos aqui bem abundantes estão saindo da orelha desse senhor. Nossa, professor, que coisa feia. Pois é, para eles lá, creio que seja um indiano aí, talvez eles gostem, né? Mas para a gente não é muito normal. Então, aqui acontece com o homem. Na mulher você não vai perceber isso daqui, porque a questão aqui ela é restrita ao sexo. Isso acontece, por exemplo, também com relação ao boi e à vaca. Se você observar, obviamente quem produz leite é a vaca, né? O boi também tem os genes, mas não produz o leite. Quem vai produzir o leite é a vaca, porque esse efeito está restrito ao sexo. Olha que curiosidade legal aí pra gente, tá? E uma outra situação que nós vamos ter aqui também é a chamada herança influenciada pelo sexo. Aqui a gente pode observar que, de acordo com o sexo, né, a influência do sexo aqui vai levar a uma manifestação diferente. Por exemplo, a calvície aqui, ó, no homem e na mulher. A manifestação dela, inclusive, é diferente, tá? O homem tem uma manifestação mais intensa. Então, olha só, digamos que ela seja dada por esse gene C1, o gene da calvície. Então, o homem calvo, ele seria C1, estão vendo aqui, ó, C1, tá? Os dois genes para a calvície. Então, o homem é calvo e a mulher é calva. Só que quando você observa o heterozigótico, o homem é calvo e a mulher não será calva. Né? Interessante isso, a mulher não será calva, tá ok? Então, no caso, a gente pode dizer que para a mulher, essa situação da calvície, ela é recessiva, porque ela só se manifesta aqui, ó, em dose dupla, tá ok? Já o homem, ele vai ser calvo no heterozigótico. E, obviamente, o C2, que é o gene para não calvície, quando o homem é C2 ele não é calvo, e a mulher C2 também não será calva, ok? Portanto, essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante. Se você gostou, deixa o teu comentário. Se não gostou, deixa também para que eu saiba em que eu posso melhorar para você aqui no nosso canal, tá? O intuito desse canal é levar um conhecimento de qualidade, um conhecimento sobre biologia para mais pessoas que precisam aprender sobre essa ciência tão fascinante, tá bem? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o teu like aqui para apoiar esse projeto, para que esse canal cresça e mais pessoas tenham acesso à educação de qualidade aqui no nosso país, tá bom? Beijo no coração e a gente se vê numa próxima aula.